Bom, pessoal, é, aproveitando o gancho desse vídeo aí do Virtus, da venda do Virtus para comprar a Blazer, eu entendi que a sinceridade é a melhor coisa assim, fiquei encorajado de compartilhar minha situação com relação a carros, sempre, com relação ao meu hobby. Eu gostei dos feedbacks, eu agradeço todo mundo que me deu força, foi unânime, foi para de 250 comentários, nem sei quantos comentários, para mais de 2.000 curtidas, um canal que tinha 420 inscritos está indo para 1.000 inscritos, até agora 42 mil visualizações em 3 dias. Eu me senti tocado de compartilhar com vocês sobre o que é o carro para mim na minha vida, qual a importância, além de ser um carro, além de ser um hobby. É, eu, ah, o meu pai começou com Alzheimer há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, logo quando começou a pandemia. Ele começou a ter os esquecimentos e tudo. Aí quando entrou a pandemia, eu já morava com ele, sempre morei sozinho. Meus irmãos já tinham saído de casa, ter da vida deles, né? Antes dele ter o Alzheimer, eu já tava com ele. É, eu já morava, já fiquei com ele, já morava com ele. Eu fui o que não saí de casa. E encaixou no momento que eu ia sair, né, há 7 anos atrás. Aí começou a ficar ruim, ruim, dependente. Uns 4 anos atrás eu comecei a adoecer. Eu comecei a não ficar legal e eu não vi na época, tá? A gente não vê. A gente vai ficando ruim, ruim, vai percebendo que a pessoa vai se desligando, se desligando. E eu usei o carro, o hobby do carro, como forma de não adoecer. Hoje eu vejo isso. Eu usei o carro como uma âncora para poder estar são na bagunça que é o Alzheimer, no desorganização que é o Alzheimer, na perda da identidade que é o Alzheimer, na morte que é o Alzheimer. Então, eu comecei a ter esse hobby por carro. Tem aí o Ômega, tive 3 ômegas, eu comecei a fazer um monte de coisa com carro. A última viagem que eu fiz com meu pai, mais longe, foi para Araraquara, buscar o Ômega CD em 2021, se eu não me engano, 2022, 2021. Foi a última vez que ele fez uma viagem, porque eu fui com ele, eu não tinha um Etios dele. Fui eu e ele, e eu voltei com o Ômega e ele foi dirigindo o Etios. Mas ele já estava ruim, porque ele evadiu uma cancela de pedágio, não viu, a cancela bateu no teto do Etios e chegou até a amassar. Então ele já não estava legal, foi ali no limite, foi a última viagem. Eu sabia que ele não ia estar lá mais ali, eu já estava, a gente percebe. E eu inventei essa loucura, ou na verdade era o que eu consegui para sobreviver, de buscar esse carro lá em Araraquara, de chamar meu pai, porque eu sabia que essa é a última viagem. Então o carro foi virando, não só o carro, ele virou um instrumento para viver os últimos momentos com meu pai. Entende? Eu fico emocionado porque falar isso para vocês é ao mesmo tempo uma exposição gigante, mas faz muito sentido para a temática do canal. O que é o carro para mim? O que foi o carro para mim? Então esse Ômega, eu cheguei aqui em Goiânia com labirintite, porque o escapamento do carro estava aberto e era um Ômega 3.0. Então, essa foi a última viagem que eu fiz com ele para São Paulo, Araraquara. Depois disso ele foi ficando ruim, ruim, ruim. E eu não fui, mas eu não fui com experiência para mexer com esses carros, provavelmente Ômega, e aí eu dei um prejuízo gigante. Não consegui fazer ele andar, ficou 5 meses andando, mas 4 meses. Depois,
nessa coisa de tentar não adoecer, eu acabei querendo turbinar o ômega, porque eu tava na compensação. Eu acho que é uma palavra boa, compensação. Vendo meu pai ali morrer aos poucos, tentando criar um movimento com o carro para que eu não adoecesse, para que eu não ficasse ruim, entendeu? E aí em 2023 eu resolvi turbinar o carro. Foi o pior erro meu, porque o carro já estava andando. Tava aspirado, maravilhoso andando, eu ia conseguir curtir. Mas eu não estava vendo, não estava consciente de, de que o carro estava sendo uma âncora, estava sendo uma compensação da perda que eu estava tendo do meu pai com Alzheimer, entende? E aí foi o grande erro financeiro, porque aí virou buraco sem fundo, foi R$ 100.000. R$ 100.000. Chegou um ponto que ficou faltando coisas básicas, entendeu? Foi. Mas eu não parei, porque nesse meio tempo que eu tava com o Ômega, eu comprei uma Suprema, muito boa, mas não, sabe, não era para comprar. E pior, depois comprei um outro Ômega que era para sucata, restaurei ele e vendi ele para sucata de novo. Isso eu não contei no canal, foi. Mas o que eu tô querendo dizer foi sempre o carro foi como uma suporte para que eu tinha, ou agora eu digo tinha, porque agora eu estou vendo o carro como algo que é de uso. Essa Blazer é diferente. Eu tenho ela porque eu preciso. Antes eu usava o carro como compensação. Hoje eu entendo o que é o Alzheimer. Hoje eu vejo e aceito que meu pai não está mais aqui. E que eu não preciso usar o carro como compensação. O hobby do carro vai ser diferente. Ele vai ser para realmente usar o carro. Ele vai ser porque eu realmente gosto do carro, mas eu não vou deixar virar compensação porque eu não vou tirar de um lugar para pôr no carro. Porque eu entendo que o meu pai já não está. Ele aqui 100%, ele está 30%, 40%. Eu tenho que levar ele para tomar banho. Ele toma banho sozinho. Ele conversa, mas não conversa direito. Ele já está moderado. São 6 anos já. Ele tá bem? Tá bem. Se você vê ele, ele engana. Mas quem tá no dia a dia sabe que não é bem assim. Então, eu não inventei roteiro. Tô falando aqui tudo que vem à mente. Tentando ser o mais certinho possível, tá? Então, eu vejo hoje que o carro não deixou de ser um hobby, mas ele tem uma conotação diferente. Quando eu der conta, eu compro a lanterna traseira. Quando eu der conta e quando não me fizer falta aqui nos remédios ou na comida ou em coisas básicas, eu vou lá e arrumo o farol. Mas eu vou estar lá, com o gosto que eu tenho com o carro. E foi isso que me salvou por muito tempo, apesar de ter sido como compensação. Porque eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu já tinha ficado doente. Então o carro teve esse papel importante. O carro não me deixou adoecer. O hobby pelo carro. A forma como eu fiz foi desenfreada, foi compensatória. Porque eu não estava vendo que eu estava usando isso como compensar a doença do meu pai. Hoje eu vejo, mas eu não deixo de gostar de carro. Eu não deixo de ter esse hobby, de ter o prazer de ir lá arrumar o carro, como eu espero. Por exemplo, quando tiver condições de comprar um par de farol dessa Blazer, que é baratinho, mais barato que um Celta, que eu já tive Celta. Ir lá desmontar, mostrar para vocês. Eu não vou deixar de fazer isso, mas o jeito que eu vou fazer é diferente. Porque hoje eu sei que não vai resolver. Não é isso que vai resolver, é eu aceitar que o meu pai tá assim. E usar o carro, ter o carro como hobby, sim, mas não para compensar algo que eu nunca mais vou ter, que é a presença do meu pai. Então eu avaliei assim, sabe? Hoje eu tô mais maduro. Eu fiquei sem carro quando eu deixei o Vitor para vender lá, ficou 1, 2 semanas, eu avaliei muito. Eu fiquei na dúvida, assim, falei, vou ficar sem carro por um ano para comprar um carro melhor. Mas eu vi que eu não fico, porque essa cultura automotiva vem do meu pai. Ele me deu o primeiro carro quando eu tinha meus 20 anos, quando eu tirei carteira. Era um Monza hatch.
né? Ficamos 12 anos com o Monza hatch, depois ele me deu um Monza 1996 GL, o último modelo, a última versão que saiu do Monza. Fiquei mais 9 anos, 10 anos com ele. Então, eu nunca fiquei sem carro. Por uma semana. Quando eu fiquei sem carro por uma semana, eu entendi que, além da praticidade aqui em Goiânia, não é só um carro. Não é só carro. Entende? Mas que também eu não posso fazer o que eu fiz de usar de compensação. Como eu fiz e tá nos vídeos daí do canal. E é isso. Então, é mais do que um carro. Ele hoje, a Blazer, vai me ajudar a lidar com a doença do meu pai, porque ele virou um hobby, mas é um hobby que tem que ter muito cuidado. Ele não pode compensar algo que eu não vou ter mais, que é a presença do meu pai. Daquele jeito, não. Quem tem idoso com Alzheimer ou pessoa com Alzheimer sabe que é uma morte diária. E para compensar em comida, hobbies caros, qualquer outra coisa, álcool, é facinho, porque senão, se você não fizer isso, você adoece. Eu não estou me julgando, eu fiz isso, perdemos muito dinheiro, família perdeu muito dinheiro, mas eu estaria morto. Talvez eu estaria doente, estaria já tomando remédios, estaria já talvez tido um ataque, um AVC. Tem muitos relatos de cuidadores de idosos com Alzheimer, que é muito desafiador, que adoece. O carro me salvou. Então, é isso. Eu queria falar para vocês isso e me encorajei de gravar esse vídeo por conta do vídeo uma coisa puxou a outra, tá? Aí eu vou postar esse vídeo. Espero que vocês gostem. Muito obrigado pelo apoio. Tá sendo muito bom. Obrigado.